capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, se alguém não crer no Evangelho, ele não pode ser salvo. Ou, se alguém crer no Evangelho, ele se torna uma nova criatura. Ele está salvo da ira vindoura. Porém, nós precisamos e gostaríamos de falar nessa noite a respeito da principal evidência de que nós verdadeiramente cremos no Evangelho. Qual a principal evidência de que eu e você verdadeiramente cremos no Evangelho? Um dia nós cremos no Evangelho. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra, ela é santa. A Tua palavra é pura. A Tua palavra, ela é eficaz. Prova disso, Pai, é que nós fomos alcançados por ela, fomos transformados por ela, e temos sido transformados todo dia de glória em glória. A Tua palavra, ela nos alimenta, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra, ela nos direciona, ela é luz para o nosso caminho. Por isso nós damos a ela, Pai, a Tua palavra, um momento especial em nossos cultos. A Tua palavra é revelada na pessoa de Jesus Cristo. A Tua palavra é revelada pelo poder do Teu Espírito em nós. E é por isso que nós oramos, Pai, pedindo, Pai, que essa palavra, Deus, seja revelada em cada vida nessa noite e possa transformar-nos, Deus, possa transformar o nosso pensamento, possa fazer de nós, Pai, pessoas mais próximas do plano que o Senhor tem para nós, até o dia que o Senhor venha nos levar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, 1 João capítulo 4, a partir do verso 7, nós vamos ler até o versículo 21. 1 João 4, de 7 ao 21. Eu vou ler na minha versão aqui, se quiserem acompanhar no Data Show, vai estar um pouco diferente, mas eu creio que é possível nós sermos abençoados. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois
segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Irmãos, eu creio que esse é o ponto mais sensível, mais difícil para um crente lidar. Porque o amor, ele é algo que a gente pode classificar, de certa forma, se você não ama alguém, é difícil você avaliar isso na vida de alguém. Por exemplo, eu posso não estar amando o Paulinho, certo? Mas às vezes as minhas atitudes podem não dizer isso, pode dizer o contrário. O pastor, ele trata tão bem o Paulinho, e as pessoas podem acreditar que eu amo Paulo, e eu não estou amando Paulo. Eu posso estar fazendo isso por qualquer outra razão. Mas o amor, ele é o ponto mais importante na vida de alguém para ser avaliado. Avaliado por quem? Por você mesmo. Você mesmo precisa avaliar se você verdadeiramente ama, se você está vivendo realmente nesse amor de Deus. Você é a primeira pessoa que deve perceber essa evidência na sua vida. Você é a primeira pessoa que precisa perceber se você verdadeiramente crê no Evangelho de Jesus Cristo. Não são os outros, mas é você. Você precisa ter essa convicção em você, que você realmente já creu no Evangelho de Jesus Cristo. Porque as pessoas, elas podem se enganar a seu respeito, né? Elas podem se enganar. Mas, tudo bem, a gente também pode se enganar a nós mesmos, certo? Mas nós temos um Deus que Ele nos esclarece. Nós temos um Deus que, de qualquer forma, em algum momento da nossa vida, Ele vai nos colocar numa situação em que você vai precisar fazer essa avaliação e ter que dizer se sim ou se não. Eu me lembro agora, por exemplo, de Adão. Adão pecou contra Deus, percebeu que estava nu, ele se vestiu da maneira que pôde, mas chegou o dia de se encontrar com Deus. E por mais que ele se escondesse, Deus chamou. E ele ouviu a voz de Deus. E Deus fez uma pergunta para ele: aonde você está? Essa resposta de Adão iria dizer tudo o que estava acontecendo na vida dele. Porque quando ele sempre dissesse assim, estou escondido aqui atrás da moita, ele teria que explicar por quê. Então, meu irmão, chega o dia em que você vai ser confrontado, não pelo pastor, não pelo irmão, não pela irmã, não pela irmã do reteté, não pela aquela irmã que revela, grande, mas por Deus. A Bíblia fala, queridos, que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Eu não posso dizer isso para você, eu não posso pregar isso para dizer que você é filho de Deus. Olha, creia nisso, você é filho de Deus. Não. Eu digo que você é filho de Deus se o Espírito de Deus habita em você. E você que tem essa convicção que o Espírito Santo habita em você, você diz amém, eu sou filho de Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim. É assim que funcionam as coisas. Eu simplesmente sei que eu sou filho de Deus. Se eu tentar te explicar, se eu tentar provar para você que eu sou filho de Deus, você vai dizer assim para mim, mas eu vi, mas eu sei, mas eu lembro do que você fez no último acampamento. Né? Eu vejo a maneira como você senta, como você se levanta, como você canta, como você, né? Os dias que você vem na igreja, os dias que você não vem, isso sabe? As pessoas podem dizer, não, né? Então eu não vou convencer ninguém com isso. Mas eu preciso estar convencido que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus, ele testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. E isso acontece comigo e isso acontece com você também. Precisa acontecer com você também. Durante muito tempo na minha vida, eu ficava procurando evidências em mim, pelas minhas obras, para dizer se eu era realmente crente ou não, se eu era salvo ou não. E o que vocês acham que eu concluía? Que eu não era. Até que um dia eu entendi que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, e que não vem de nenhuma obra, para que eu mesmo não diga, olha, eu sou filho de Deus, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu fui ali, eu avancei por ali, e fiz tanta coisa, e por isso eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus quando o Espírito Santo habita em você. Ponto. Porque se você for analisar as obras de alguns homens da Bíblia, você vai dizer assim, nunca que esse homem, nunca que essa mulher pode ser santa ou pode ser um santo homem de Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus é aquela pessoa que um dia foi chamado para ser filho, foi chamada para ser filha. E Deus, Ele chama pessoas mortas em seus delitos e pecados para serem seus filhos. Deus chama rebeldes para o arrependimento. Deus chama aquelas pessoas que você diz assim, esse nunca vai para o céu. Ele chama essas pessoas. E quando Deus chama, é porque Ele escolheu essas pessoas, porque o amor dEle, a Bíblia fala que é o amor que, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É por isso que nós somos salvos. É por isso que a nossa esperança e a nossa convicção em Cristo, está em Cristo. Paulo fala assim, não esperem em nada, mas unicamente na graça de Jesus. A nossa esperança, ela não está naquilo que eu faço. A nossa esperança está naquilo que Jesus fez por mim. E a obra do Senhor Jesus, ela é eficaz. Ela cumpre o seu objetivo. E se você crê nisso, você crê no Evangelho. Se você crê que a obra que Jesus fez por você é uma obra eficaz, ou seja, que atingiu os seus objetivos e os seus resultados, se você crê nisso, então você verdadeiramente creu no Evangelho. Põe para nós o versículo 13 até o 16 para nós, Tainá, por favor. Do 13 ao 16. Olha que maravilha. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, nós sabemos que nós pertencemos a Deus se o Espírito Santo habita em nós. Nós cremos e sabemos que nós pertencemos a Deus se nós confessamos publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós sabemos que estamos em Deus se nós permanecemos no amor de Deus. Então olha só, o Espírito Santo habita em você. Você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o amor de Deus habita em você e você permanece nesse amor. E é nesse ponto, irmãos, que nós queremos falar nessa noite, a respeito de nós estarmos permanecendo nesse amor. Porque tudo que Deus fez, Ele fez por causa ou através do amor dele. Desde a criação de Deus é uma criação amorosa. Porque os atributos de Deus, o seu poder, né? Ou a sua onipresença, a sua onisciência, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, eles são atributos que eles não trabalham separados. Os atributos de Deus, eles trabalham em conjunto. Então, se Deus criou o mundo, tudo que nele há, e nos criou, Ele, como é um Deus amoroso, Ele criou isso em amor. E a Bíblia fala que Deus, por amor, Ele enviou o seu Filho para que nós não fôssemos condenados por causa dos nossos pecados. E se Deus nos amou desse jeito, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, permanecer no amor de Deus é, primeiro, receber esse amor de Deus e manifestar esse amor de Deus. Permanecer no amor de Deus é crer que nós fomos chamados por causa do amor que Ele tem por nós. Que Ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Ele primeiro, Ele nos amou primeiro. Isso precisa ficar claro para nós. E se Ele nos amou dessa forma, veja só, Ele nos amou para nos livrar dos nossos pecados. Isso significa o quê? Que nós éramos rebeldes, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim Ele nos salvou. Mesmo assim Ele nos fez crer, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e escreveu o nosso nome no livro da vida. E se Ele fez isso por nós, sendo nós inimigos dEle, agora cabe a nós não odiarmos os nossos irmãos. Vocês pensavam que eu ia falar os nossos inimigos, né? Você tem que amar, a gente tem que amar os nossos inimigos também. Mas o ponto aqui, nessa noite, é nós pensarmos em como nós estamos manifestando esse amor uns aos outros. Ou seja, nós somos alcançados pelo amor de Deus, e nós precisamos manifestar esse amor de Deus uns aos outros. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu preciso amar vocês, e vocês precisam me amar. O Felipe precisa amar o outro Felipe. Sabe por quê? Porque Deus amou vocês. Então, se Deus nos amou, Ele nos fez novas criaturas capazes de amar. E esse amor, ele tem que se manifestar no nosso dia a dia, tem que se manifestar enquanto nós estamos juntos, enquanto nós estamos
distantes uns dos outros, interessados uns pelos outros, suportando uns aos outros, se manifestando uns aos outros, dizendo assim: olha, eu estou aqui para te servir, estou aqui para te ajudar. Porque nós temos hoje, irmãos, olha só, hoje nós temos uma dificuldade de fazer isso. Existem alguns irmãos que são muito amorosos, são muito presentes, né? Mas a maioria de nós é meio alheia ao que está sofrendo o outro. Alguns de nós, por exemplo, quando termina as reuniões, a gente não se preocupa em falar com todas as pessoas. Alguns de nós dizem assim: você não precisa, né? Não precisa. Precisar, não precisa, né? Mas se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai sair daqui mais abençoado do que você entrou. Se você sair daqui com a consciência de que você abraçou todos os irmãos, que você disse para ele: olha, foi uma bênção ter você aqui hoje, você vai sair daqui mais abençoado do que você chegou. Por quê? Porque a Bíblia fala que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E muitas vezes, irmãos, a gente pensa: isso não precisa, são pequenas coisas, são coisas pequenininhas, que não fazem diferença. Até o dia que você começa a praticar essas coisas, e ver quanta diferença isso faz na sua vida. Irmãos, todos nós aqui amamos a Deus, sim ou não? Amém. Mas a Bíblia fala que não é possível a gente amar a Deus ao mesmo tempo que nós odiamos o irmão. Não é possível, não tem lógica nisso, né? Aí você fala assim: não, mas eu não odeio ninguém, né? Eu não odeio. Agora, se você não odeia, então por que você não ama? Esse é o ponto. Se você não odeia ninguém, por que você não estende a mão? Se você não odeia, por que você não dá um abraço? Se você não odeia, por que você não corresponde? Você pode olhar aqui nesse salão para cada uma das pessoas e Deus te mostrar uma necessidade que essa pessoa tem. Quem concorda comigo? Se você olhar para mim, você vai perceber que eu tenho alguma necessidade. Eu olhando para você, eu sei que você tem alguma necessidade, porque em algum grau eu conheço um pouco da vida de vocês. Em algum grau vocês conhecem as vidas uns dos outros. E foi por isso, a Bíblia fala que foi por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio para servir, não para ser servido, né? E você pode ser útil dentro do corpo de Cristo, manifestando o amor de Deus que está em você, na vida do irmão. Talvez você não resolva o problema dele, talvez você não traga a solução para a vida dele, para aquele momento ali, você não traga, mas você pode ser, sabe, irmão, um degrau para aquela pessoa subir mais perto do resultado que Deus tem para a vida dela. Você pode ser um elo nessa corrente que está trazendo essa pessoa para onde Deus quer que ela esteja. Você pode ser mais uma ripa na ponte que conduz aquela pessoa ao objetivo, sabe? Isso é muito importante, e é assim que nós vencemos. Deus nos chamou quando nós éramos seus inimigos, inimigo mesmo. A gente não gostava de Deus, a gente não gostava de quem Deus era. Talvez a gente gostasse de um Deus criado na nossa cabeça, talvez a gente gostasse de um Deus criado à nossa imagem e semelhança, mas não do Deus da Bíblia. Mas o Deus da Bíblia, que é santo, que é justo e misericordioso, Ele chamou a gente
mesmo estando em inimizade contra Ele. Agora, se nós percebemos isso, irmão, se nós reconhecemos que Ele nos chamou quando nós estávamos mortos, e que hoje nós somos vivos, e que isso foi um milagre sobrenatural de Deus na nossa vida, porque quem lembra quem era antes e quem sabe quem é hoje, sabe que isso foi um milagre de Deus, sabe que isso foi uma manifestação do poder de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você experimentou isso, esse poder sobrenatural na sua vida, como que você pode negar isso com uma atitude dessa, de não amar as pessoas? E a Bíblia fala, irmãos, que quando o amor é aperfeiçoado em nós, nós temos a confiança que nós somos salvos. E nós não temos mais medo do juízo. O amor de Deus aperfeiçoado em nós. O que a gente pode pensar a respeito disso? É a gente entender, irmãos, que Deus nos salvou simplesmente porque Ele nos amou. Só isso. Por que eu poderia ter medo do juízo? Por que eu poderia ter medo no dia do juízo final? Porque as minhas obras seriam reveladas. Porque eu, culpado, mereceria o justo castigo. Não é isso? O que leva alguém a ter medo do juízo? É o medo de ser condenado pelos seus pecados. É a única coisa. Ou tem mais alguma coisa? Eu creio que nenhuma outra coisa. E a Bíblia fala aqui que nós, quando esse amor é aperfeiçoado em nós, nós não temos mais medo do juízo. É nós entendermos justamente isso, que Ele nos chamou porque nos amou, mesmo estando nós em pecados. E a graça do Senhor Jesus é a razão de nós sermos salvos. Não o que nós fazemos de errado, e nem o que nós fazemos de certo, tá bom? Nós somos salvos porque a graça de Deus se manifestou na nossa vida. O que é graça? É você, um pecador, rebelde, que agora foi nascido de novo, transformado pelo poder de Deus, mas que ainda carrega em si as marcas do pecado, que ainda carrega em si as plenas condições de pecar, tanto quanto você pecava antes. Por quê? Porque você tem todas as ferramentas para pecar aí, certo? Você tem tudo para pecar. Potencialmente você ainda é um pecador. Claro que agora transformado, sua consciência foi mudada, mas nós estamos ainda nessa carne, nós ainda estamos sendo tentados todos os dias. A nossa luta contra a carne, ela é diária, e em algum momento pode acontecer algum acidente. E como a gente sabe, os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas atitudes, elas carregam muito da nossa carne ainda. E se a gente olhar para isso, a gente vai falar, puxa, será? Mas quando você entende, irmãos, esse amor de Deus por você, quando você entende que nada pode separar você do amor de Deus, aí você é aperfeiçoado em Deus, você é aperfeiçoado nesse amor. Você descobre que é simplesmente porque Ele te amou, e não por nada, por nenhuma obra que você tenha realizado, tanto boa quanto ruim, que você vai ser salvo. E é difícil para nós entendermos isso. Não é muito simples, não é muito fácil. Por isso que Paulo está falando aqui, por isso que João está dizendo aqui, que precisa isso ser aperfeiçoado em nós. Precisa ser aperfeiçoado em nós isso. Talvez, irmãos, a gente não pense muito a respeito disso. Talvez a gente não medite muito a respeito disso. O que eu sei, e eu espero que você também saiba, é que toda vez que eu me sinto culpado, toda vez que eu me sinto indigno, eu provo
do amor de Deus. E no momento que eu provo desse amor, eu sou restaurado. Eu não consigo imaginar outra coisa, irmãos, que possa restaurar a sua vida, a não ser aquela voz amável do Senhor Jesus, dizendo para você: eu te escolhi, eu te chamei, eu te redimi, e eu purifico os teus pecados com o meu sangue. Eu não consigo imaginar outra coisa que restaure alguém, senão esse profundo amor de Deus revelado em sua graça, por pecadores miseráveis como nós. Essa semana, de segunda-feira, da semana passada para cá, quer dizer, antes do último domingo para cá, eu já tinha no meu coração essa mensagem para falar a respeito de uma evidência na nossa vida, que seria essa manifestação do amor de Deus em nós. E de lá para cá, essa mensagem está sendo construída. Um dos pontos que me levou, que me traz a memória aqui, para dizer para vocês, é que eu recebi uma mensagem do Márcio Júnior, né, do Maju, que pregou aqui domingo passado. E ele mandou uma mensagem para nós, testemunhando do amor que ele presenciou aqui nessa igreja, quando ele esteve aqui, nessa e nas outras vezes. Ele elogiou nossa igreja como uma família que manifesta o amor de Deus. E isso me constrangeu. Eu falei assim: a minha mensagem tem que ser mudada. Minha mensagem tem que ser uma mensagem de estímulo a esse amor que a igreja tem manifestado uns pelos outros. Uma das outras coisas que me levou a essa mensagem, da maneira que eu estou pregando aqui, foi o fato de, nessa semana, eu ter experimentado o amor de Deus. De no momento de oração ali, onde confessava meus pecados ao Senhor, de poder ouvir a voz dele dizendo para mim: eu te amo. E eu espero, irmão, que você esteja vivendo isso também. Que você está seguro nos braços de quem nunca te abandonou. Que esse amor perfeito sempre esteve, o quê? Pousado em mim. E se eu passar pelo vale, estarei seguro em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. E se eu cair, eu caio nos braços de Deus. Se eu me afastar, Ele vai ao meu encontro. E se eu tropeçar, Ele me levanta. Esse amor é o amor que atingiu a sua vida. Esse amor é o amor que te mantém vivo, te mantém de pé. É esse amor que vai acompanhar você até o dia em que você vê os portões da Cidade Santa abrindo. E lá dentro, na presença de Deus, você vai conhecer esse amor com toda clareza. Porque aquilo que você conhece em parte agora, você vai conhecer plenamente. Se você um dia escolheu a Jesus, foi porque Ele te escolheu primeiro. Se você entrou na festa, é porque você tinha um convite assinado pelo próprio Deus. Se você vai entrar no céu, é porque o teu ingresso foi pago por Jesus Cristo. Ninguém pode contestar isso.
Nem você, nem o mundo, nem o diabo. Versículo 18 e 19. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se ele te amou primeiro, você não pode ter medo de ser punido. Você não pode ter medo de ser condenado. Porque foi ele que decidiu te salvar. Foi ele que decidiu te amar. Então, se você ama Jesus hoje, não é porque você decidiu amá-lo. Você ama a Jesus porque ele te amou primeiro. A iniciativa é sempre do Senhor. Não é nossa, é sempre dele a iniciativa. Mais um verso para a gente ir para o final. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós mesmos, não a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele quem nos fez seu povo, foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Não fomos nós, foi Ele. Então esse amor é que nos dá segurança da vida eterna. Esse amor é que nos dá segurança. Não são os seus pecados. Os seus pecados, você sente os seus pecados, o que você faz? Você vai lá e confessa. Se tão somente a Cristo confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres. Irmãos, um crente legítimo tem fé na palavra de Deus, amém? Um crente legítimo tem esperança unicamente na graça de Deus. Um crente legítimo tem amor, porque o Espírito Santo, né, a Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Mas Paulo fala no final do capítulo 13 de aos Coríntios, ele fala assim, vem para nós, o último versículo do capítulo 13, primeiro aos Coríntios. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Porque esse amor é que te trouxe fé, esse amor que te trouxe esperança. Esperança que não falha. Amém? Glória a Deus.